Fala, servidor, tudo bem? Iniciando aqui um novo curso com vocês, falando sobre Lei de Execução Penal. Eu sou o professor Adenilton Almeida e tenho o prazer de poder participar da sua aprovação, participar da sua preparação para concurso público, tá? Vou falar com você sobre a LEP, Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, com as alterações do pacote anticrime, com a jurisprudência necessária, com questões, exercícios, mapas mentais, organizar a sua vida e com certeza a gente vai conseguir êxito, aprovação na sua prova, tá? Qualquer coisa, estarei sempre disponível aqui nessa sua caminhada, nessa sua jornada rumo à aprovação. Então, obrigado pela confiança, obrigado pelo convite e agora a gente começa uma jornada. Primeira missão que eu tenho para você, papel e caneta em mãos, vai colocar do seu ladinho, vai pegar a Lei de Execuções Penais e deixar aí que a gente vai fazer muitas anotações, a gente vai falar sobre muita coisa que envolve a Lei de Execuções Penais, tá? Vamos começar para a gente não perder tempo? Então, joguei aqui na tela e a gente começa o nosso bate-papo falando sobre a LEP, Lei de Execuções Penais. Sou o professor Adenilton Almeida e aqui é o local da gente trocar uma ideia, bater um papo, é o meu Instagram. Dá uma olhadinha lá, professor Adenilton. Qualquer dúvida, manda pelo Instagram, que fica mais fácil de eu conseguir ter esse contato com vocês, um feedback, entender o que está rolando nesse processo de aprovação e vamos juntos para falar sobre a Lei de Execuções. Sem perder tempo, ato contínuo, chegamos aqui nos objetivos. Já iniciamos chutando a porta e falando sobre os objetivos da Lei de Execuções Penais. Lá no artigo 1º, lá nós vamos encontrar os objetivos. Primeira coisa que eu quero trocar uma ideia com vocês. Esses objetivos têm duas formas de cobrança. Letra seca da lei, literalidade, você entender quais são os 3 objetivos da LEP, é a forma mais básica. Usualmente as questões vão cobrar isso, tá? Vão te perguntar quais serão os objetivos da Lei de Execução Penal. Podem ter questões que elaborem um pouquinho mais, aprofundem. Teve questões, por exemplo, a prova Polícia Penal 2019, Banca IADES, aqui no estado de Goiás, aqui do ladinho, né? Então a gente já está aí próximo e a gente pode falar que é aqui mesmo, tá? Goiás está aqui do lado. Nós tivemos a Banca IADES pedindo para o candidato a policial penal dissertar sobre os objetivos da LEP. Era a prova dissertativa. A redação era falar sobre os objetivos constantes da LEP. O candidato que só pegou o básico, ele travou, ele ficou ali só falando aquilo que estava escrito, não contextualizou. A gente vai conseguir contextualizar e aprofundar com vocês, tá? Então vamos começar a nossa missão? Primeiro objetivo da LEP. A LEP tem o objetivo de efetivar sentenças. Primeiro objetivo da Lei de Execuções Penais, lá do artigo 1º, a efetivação das disposições constando nas sentenças. Essas sentenças, ela tem duas formas. Eu posso ter sentenças condenatórias. Quando eu estou diante de sentenças condenatórias, eu vou condenar essa pessoa a 2 penas. Você tem as penas privativa de liberdade, detenção e reclusão. Penas privativas de liberdade, detenção e reclusão. A LEP serve para efetivar as sentenças que condenem essa pessoa a uma pena privativa de liberdade no formato de detenção ou no formato de reclusão. Ou também as chamadas penas restritivas de direito. Podem ser uma limitação do final de semana, podem ser uma proibição de exercer alguma atividade ou até mesmo uma bem comum, que é a prestação de serviço à comunidade. Todas essas prestações, essas penas, ainda que nós chamamos lá de penas alternativas, né? São penas que não são privativas de liberdade, mas que restringem um direito. Nós estamos diante da execução penal. A LEP vai ser aplicada a essas sentenças condenatórias. E fora isso, eu vou aplicar a LEP ao que nós chamamos de sentenças absolutórias impróprias. As sentenças absolutórias impróprias, nós estaremos diante da chamada medida de segurança. As medidas de segurança são aplicadas aos inimputáveis ou semi-imputáveis do Código Penal, lá no artigo 26. E eu terei a aplicação, é objetivo da LEP, tá? É objetivo da LEP executar as sentenças que ali coloquem uma medida de segurança aos chamados inimputáveis. Apareceu na tua prova, pegue essa primeira informação. Então, a Lei de Execuções Penais, olho no olho e a gente fecha isso
isso aqui. Lei de execução penal, primeiro objetivo, efetivar disposições da sentença. Aí você vem e bate mesmo, tá? Essas sentenças podem ser condenatórias a uma pena privativa de liberdade ou uma pena restritiva de direito, ou podem ser as chamadas absolutórias impróprias, que não vão condenar a uma pena, mas sim vão aplicar uma medida de segurança aos chamados inimputáveis ou semi-imputáveis do Código Penal, lá do artigo 26. Joga isso aí e vamos para a próxima, que é efetivar o quê? Jogo na tela, efetivar as disposições, não de sentenças, mas as disposições de decisões criminais. Opa, aqui deu uma travada agora, Denilton. O que de acho são essas decisões criminais que você está trazendo aí para mim, jogando aleatório? Eu entendi que a LEP ela vem para efetivar as disposições de uma sentença. Mas o que seriam decisões criminais? A gente vem e coloca exemplos. Bora lá? Para incluir alguém no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Quem faz isso é o juiz da execução. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo uma disposição criminal, tá? Ele está fazendo uma decisão criminal. E isso é efetivado pela LEP. Saída temporária, também feito pelo juiz, e tem ali o famoso saidão. Isso tudo são o quê? Disposições, decisões criminais e uma também progressão de regime. Estou lá no regime fechado. Cumpri aquele critério objetivo e agora eu vou para o semiaberto. Essa progressão de regime também é uma decisão criminal e é objetivo da LEP efetivar disposições da sentença e efetivar as disposições referentes a decisões criminais. E nós temos o terceiro objetivo. A LEP tem como objetivo a ressocialização. Só que aí no artigo 1º, que eu tenho certeza que você está lendo, porque você já está bisurado, o artigo 1º fala que essa ressocialização, na verdade, tem um nome bonitão, ó. Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Condenado, ele está uma pena privativa de liberdade, uma pena, né, que limitou a liberdade desse cara. Ou então o internado. O internado é aquele que não tem uma pena, mas ele está cumprindo uma medida de segurança. Quem cumpre medida de segurança vai ser chamado de internado. E voltar esses dois para a sociedade, eu tenho uma ressocialização. A pena, ela tem dentro das suas funções, isso eu vou trabalhar com você daqui a pouquinho, é o caráter polifuncional da pena. A pena não é simplesmente retributiva, ela não é pagar o mal com o mal, mas ela tem um caráter de ressocializar, de reeducar esse condenado, esse internado que está ali à margem da sociedade. Ele transgrediu contra a sociedade, foi lá, tinha lá um tipo penal, matar alguém, pena, tal. Então isso aí é uma reprovação social. Ele praticou uma conduta, o Estado vai penalizá-lo. Todavia, dentro da pena, tem o objetivo de ressocialização, de reeducá-lo e colocá-lo novamente no convívio social. Então não basta simplesmente eu pagar o mal com o mal. Eu tenho que fazer o quê? Uma reeducação para esse condenado, para esse internado, para ele voltar melhor para a sociedade. Isso é o objetivo da Lei de Execução Penal. Muito cuidado com esse objetivo. Por quê? Em vários momentos a LEP vai falar que esse objetivo, por exemplo, quando eu dou educação para ele dentro do sistema prisional, qual que é o objetivo de educá-lo lá dentro? Fazer o ensino de primeiro grau. Professor, primeiro grau não existe mais. A LEP vai continuar falando primeiro grau no artigo 17. É ensino fundamental, mas ela fala primeiro grau. O ensino médio, o ensino profissionalizante, o trabalho, tudo isso tem o viés de ressocialização. Não é simplesmente falar para ele, vai trabalhar. Não, o trabalho tem o objetivo de ressocializá-lo e recolocá-lo de volta à sociedade. A saída temporária, o famoso saidão, não é para ele ir para a rua e aprontar. Professor, mas ele faz isso. Tá, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que quando ele vai para a rua, quando ele sai da unidade prisional e ele vai visitar a família, ele vai fazer atividades lúdicas, ele vai fazer alguma outra atividade fora do ambiente carcerário, com autorização judicial, ele tem a proporção ali, ele tem o objetivo de fazer a ressocialização para que ele volte ao convívio social. Isso é o objetivo da Lei de Execução Penal. E quer mais? O Estado, ele deverá buscar a cooperação da comunidade, da sociedade, nessa missão de ressocializar. Mentira, professor. Quer dizer que a LEP está falando que o Estado deve buscar a cooperação da comunidade? Claro, está lá no artigo 4º. Bora lá. Joga para mim e eu tenho, ó, para ressocializar
o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade. Joga assim, joga duro na hora da sua prova, tá? É objetivo a ressocialização? É objetivo da LEP. E nessa ressocialização, o Estado busca a cooperação da comunidade nessa missão de ressocialização. Está previsto no artigo 4º da LEP. Eu tenho que ir no artigo 1º, mas eu tenho que dar uma passada no artigo 4º, para entender que o processo de ressocialização também deve ter a participação da comunidade, a participação da sociedade nesse processo de ressocialização. Beleza? Então, decora e aprofunda. Objetivos da Lei de Execução Penal: efetivar as disposições da sentença, beleza, efetivar as disposições das decisões criminais e fazer a ressocialização, que é a harmônica integração do condenado ou do internado de volta ao convívio social. Beleza, matei isso aqui. Vamos evoluir? Caráter polifuncional da pena. Então aqui agora a gente vem e faz um aprofundamento. Não só o básico, mas vamos trabalhar um pouquinho. A pena, ela tem 3 caráteres, tá? A pena, ela tem 3 funções dentro do sistema. A primeira função dela é a chamada retributiva. Vou pagar o mal com o mal. Você fez o mal para a sociedade, agora a sociedade vem e retribui para você esse mal. Então nós temos lá, ó, demonstrada a reprovação estatal. É pagar o mal com o mal, dentro de uma proporcional aceitável socialmente, dentro de uma questão, né, proporcionalmente aceitável pela sociedade. Não é algo que eu vou ali simplesmente colocar penas cruéis, penas de trabalho escravo, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou trazer uma proporcionalidade. Mas objetivo da execução, objetivo da pena, a retribuição. Você transgrediu contra a sociedade. Agora a sociedade vai mostrar que reprovou a sua conduta. Eu vou te penalizar. Quer uma penalidade maior do que restringir a liberdade desse cara? A restrição de liberdade é uma função da pena. A pena vem dessa ideia de penalizar. Então nós estamos diante de uma situação que eu vou penalizá-lo, fazendo o quê? Cerceando a sua liberdade. E essa função está dentro do caráter polifuncional da pena, que é o de quê? Retribuir o mal que ele praticou contra a sociedade com o próprio caráter retributivo da pena. Porém, a pena não é só isso, porque ela também tem um caráter muito bom. Esse aqui já foi objeto de prova em algumas questões mais aprofundadas. Você encontrou esse caráter da pena, que é o caráter preventivo da execução penal. Preventivo da pena. Aí tem preventivo geral e preventivo especial. Preventivo geral, ele vai voltar para a sociedade. Já vamos explicar isso aqui aprofundando, tá? Nós temos um caráter preventivo geral. Nesse caráter preventivo geral, eu volto para a sociedade, mostrando o valor atribuído ao bem jurídico. O que é esse preventivo geral? É dar uma resposta para a sociedade, falando assim, ó, esse valor, esse bem jurídico tutelado pelo direito, a vida, ele tem um valor muito grande para a sociedade a qual você está inserido. Tanto é que se você matar alguém ceifando o bem jurídico vida, eu, Estado, vou fazer uma forma de te penalizar. Eu vou te prender, você cear a sua liberdade, você cear os seus direitos, e isso é uma forma de prevenir, mostrar para os demais que aquele bem jurídico tutelado ele tem uma importância muito grande para o Estado. Então eu mostro, dou uma resposta para o Estado. Falo, ó, se você também transgredir, eu vou fazer o quê? Eu irei te penalizar. Então tem um caráter de prevenção geral, que é voltado para a sociedade. Mas do outro lado, eu tenho uma prevenção especial. Na prevenção especial, eu volto para o condenado. Eu vou mostrar para o condenado que a conduta dele foi reprovada pela sociedade. Eu vou falar, ó, você transgrediu contra uma norma posta no nosso ordenamento jurídico. E em função disso, eu vou te penalizar. Então, a resposta voltada para o condenado, para aquele que transgrediu, para aquele que praticou algo errado. E, por último, eu tenho o caráter reeducativo, de ressocializar. Não basta eu fazer uma retribuição, fazer uma prevenção e devolver o cara da mesma forma ou pior que ele voltou, que ele entrou lá no sistema prisional. Então a pena ela tem que ter um caráter de reeducação. Atua na fase da sentença, trazendo um escopo de ressocialização do condenado. Eu tenho que ressocializá-lo, beleza? Bora lá que a gente vai continuar. Para fazer isso, o Estado ele deverá
buscar a cooperação da comunidade. Ele vai ressocializar? Vai. Mas para ressocializar, olha o que o artigo 4º fala para a gente. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade, nas atividades de execução da pena e nas medidas de segurança. O Estado busca a sociedade trazendo para fazer essa execução. Artigo 4º. Mas o Estado também tem o dever de fazer a parte dele. O artigo 10 fala que as assistências que nós vamos ver durante esse curso, você tem várias assistências. E assistência ao preso e ao internado, é dever de quem? Do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Professor, essa assistência, então quando o Estado, olha lá, que a gente vai vir agora e trazer informação, não simplesmente aquele básico que você pega só com a leitura da lei, mas agora você vai contextualizar. Você vai lá no artigo 1º, vai fazendo essa ideia aqui comigo, ó. Vai no artigo 1º, ele fala que é o objetivo da sentença, é o objetivo da LEP, a efetivação de sentenças, a efetivação de decisões criminais e a harmônica reintegração, integração do condenado de volta à sociedade. É a ressocialização. Essa ressocialização, se você correr no artigo 4º, você vê que o Estado deverá buscar a cooperação da comunidade para fazer a execução da pena e da medida de segurança, por meio ali de ações que a sociedade vai participar. Tanto que a gente vai ver órgãos lá na frente, patronato e conselho da comunidade. São dois órgãos que fazem parte da execução da pena. São órgãos da execução que têm uma participação muito grande da sociedade, da comunidade. Beleza. E aí você corre no artigo 10. Você foi no artigo 1º, foi no artigo 4º e agora eu vou com você no artigo 10. E lá no artigo 10 fala que a assistência é dever do Estado. E ela deverá ser destinada ao preso, ao condenado, ao egresso, como uma forma de prevenir o crime e de fazer a ressocialização desse cara, a devolução dele para a sociedade. Mas quais são essas assistências que nós temos? Aí eu tenho que ir com você no artigo 11. O artigo 11 vai falar quais são as assistências. Bora lá? Dá uma olhadinha? Artigo 11. A assistência será material, vestuário, alimentação, instalações higiênicas. Essas são as assistências materiais. Ela vai ser a saúde, uma assistência médica, odontológica e farmacêutica, de caráter preventivo e de caráter curativo. Essa assistência à saúde é uma forma de ressocializar, é dever do Estado. A assistência jurídica, eu vou ter ali os núcleos de prática jurídica, a defensoria pública, que vai fazer essas funções de assistência jurídica. A assistência educacional, que é importantíssimo, tanto que gera remissão de pena. A assistência social e a assistência religiosa. Isso tudo são assistências que o Estado vai dar para esse condenado, para esse internado, com o objetivo de ressocialização dentro desse objetivo da execução penal, beleza? Vamos evoluir? Bora lá, tem muita coisa ainda para a gente falar. Vamos seguindo. Próxima informação. Eu falei com vocês sobre órgãos da execução. Nós temos a cooperação, nós teremos a cooperação da comunidade. Beleza, Adenilton. A comunidade, ela vai cooperar nesse processo de ressocialização. Você me falou isso. E uma das formas dela cooperar é justamente a participação da comunidade nos chamados órgãos da execução. Nós temos lá os órgãos da execução. Dentro deles, nós teremos dois que se destacam nessa missão. O primeiro dele é o patronato. O patronato, que pode ser público, mas o patronato ele pode ser o quê? Privado. O patronato ele pode ser público ou privado. E ele destina a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Egressos, a gente vai trabalhar isso com mais profundidade daqui a pouquinho, mas o egresso é aquele que faz o quê? Ele já cumpriu a pena, ele já saiu da unidade prisional e ele vai ser egresso por 1 ano após a liberação definitiva ou durante o período de prova, quando ele tem a liberdade condicional. Esse egresso ele vai ter assistência, alimentação e alojamento por 2 meses. Essa função do egresso, aquele que já saiu da unidade prisional,
ele vai ter a figura do patronato. E esse patronato, ele pode ser público, mas ele pode ser privado. Esse patronato é um órgão da execução com participação da sociedade, participação da comunidade no processo de ressocialização desse condenado, desse que está ali na rua cumprindo o final da sua pena, né? Que já está ali, praticamente já pagou o que devia para a sociedade, agora tem que ser recolocado em liberdade e dentro do próprio convívio social, ou aquele que está terminando a sua pena, mas ele também vai ser ali orientado, dada assistência, tudo isso é função do nosso patronato e vai ter ali a cooperação da comunidade, beleza? O patronato, aí tem as funções dele, ó. Incumbe o patronato, a gente vai trabalhar isso com mais profundidade. Ele vai orientar os condenados à pena privativa de direito, ele vai fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e limitação do final de semana, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições de suspensão do livramento condicional e esse patronato, ele tem essas funções aí voltadas para a execução da pena e dar essa assistência aos egressos, beleza? E o outro órgão, só para a gente começar o nosso entendimento, é esse Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade também é um órgão da execução. E esse Conselho da Comunidade, ele vai ter a participação de representantes da Associação Comercial e Industrial, de advogados, de defensor público, mas o mais importante é entender que ele tem representantes da Associação Comercial, ele tem pessoas que integram a sociedade, a comunidade dentro da sua construção. E esses órgãos, eles estão ali dentro dessa função de ressocialização, como visitar mensalmente os estabelecimentos penais, entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juiz, tudo isso a gente vai falar com mais propriedade. Mas eu quero construir na sua cabeça a primeira missão, tá? Não quero ficar só naquela mesmice. Quero que você faça uma viagem aqui comigo, ó. Você vai vir lá no artigo 1º. Eu achei os objetivos da Lei de Execução Penal: efetivar sentenças, efetivar decisões criminais e ressocializar. Aí eu corro no artigo 4º. Eu sei que para ressocializar, o artigo 4º fala que o Estado deverá buscar a cooperação da comunidade, tá? Nesse processo de ressocialização, nesse processo de cumprimento da pena, de cumprimento das medidas de segurança para os inimputáveis, para os semi-imputáveis. Beleza. Quando eu falo de ressocializar, o Estado tem que fazer assistências, está no artigo 10. As assistências é dever do Estado, são deveres do Estado. Aí o artigo 11 vai listar quais são essas assistências: material, educacional, social, a saúde, religiosa, jurídica. Todas essas assistências são dadas pelo Estado. Tá, professor, mas quando você fala da comunidade, como é que a comunidade participa desse processo de ressocialização? Nós temos dois órgãos importantes. Patronato, no artigo 78, 79, você tem o patronato. E o patronato, ele está ali diretamente relacionado com a assistência ao egresso, que é aquele que cumpriu a sua pena e saiu, ou aquele que está em liberdade condicional, ele é chamado de egresso, de acordo com o artigo 25 e 26 da nossa Lei de Execuções Penais. E o patronato está lá, fazendo a execução dessas medidas. E do outro lado você tem o Conselho da Comunidade, que tem integrantes, como o próprio nome já fala, da comunidade. Esse conselho vai visitar os presídios mensalmente, vai entrevistar presos e vai levar petições, ações diretamente para o juiz da execução. São ações no processo de ressocialização, beleza? Então agora você não tem só aquela resposta básica da Lei de Execução Penal. Você vai passear por ela, tá? Você vai passear pela Lei de Execução Penal. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Joga para cá, vamos fazer uma questão para a gente vir e conseguir fechar essa ideia aí na sua cabeça. Questão número 1, prova de 2022, prova de psicólogo. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Professor, é correta, né? Essa questão, certa, tá? Ela tem como fundamento, aqui, ó, fundamento, artigo 10. O artigo 10 vai falar pra gente que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Perfeito, o artigo 10 aí, ele destaca, ele trabalha essa ideia aí pra gente.
âmbito de aplicação da Lei de Execuções Penais. Vamos fazer o seguinte, esse tópico eu preciso de um tempinho a mais, então eu vou encerrar aqui, você vai beber uma água, beber um café, voltar com gás total para a gente continuar a falar sobre execução penal, tá? É rapidinho, é só o tempo de você já dar aquela descansada, beber aquela água e a gente voltar com gás total, beleza? Um abraço e até mais.